4 de novembro de 1922. Vale dos Reis, Egito. Um grupo de trabalhadores está escavando o solo árido quando, de repente, uma picareta revela algo extraordinário. Um degrau de pedra esculpido na rocha. Mais escavações revelam uma escadaria descendente. No final, uma porta selada há mais de 3.000 anos. Dentro dela, um tesouro inimaginável. E junto com ele, algo sinistro que começaria a matar, um por um, todos os envolvidos na descoberta. Bem-vindos ao Curiar. Hoje vamos investigar uma das histórias mais aterrorizantes da arqueologia. A maldição da tumba de Tutankhamon. Será que ela é real? Ou apenas uma lenda criada pela imprensa sensacionalista? Prepare-se porque esta história tem reviravoltas surpreendentes. Nossa história começa décadas antes, com um homem obcecado. Howard Carter era um arqueólogo e egiptólogo britânico que chegou ao Egito pela primeira vez em 1891. Com apenas 17 anos de idade, ele era talentoso em desenho e foi contratado para fazer ilustrações arqueológicas. Carter rapidamente se apaixonou pelo Egito Antigo e dedicou sua vida a procurar tumbas escondidas no Vale dos Reis, o cemitério dos faraós do Novo Reino, próximo à antiga cidade de Tebas, hoje conhecida como Luxor. O problema é que a arqueologia custa muito dinheiro. Carter precisava de um patrocinador rico, e foi assim que conheceu George Herbert, o quinto conde de Carnarvon, um aristocrata britânico extremamente rico que adorava o Egito. Lord Carnarvon tinha saúde frágil devido a um acidente de carro em 1901 que quase o matou. Médicos recomendaram que ele passasse os invernos em climas quentes, então ele começou a visitar o Egito regularmente. Foi lá que desenvolveu fascínio pela egiptologia e conheceu Howard Carter em 1907. A parceria foi perfeita. Carnarvon tinha o dinheiro. Carter tinha o conhecimento e a obsessão. Durante 15 anos eles escavaram o Vale dos Reis procurando uma tumba específica. A tumba de um faraó jovem e relativamente obscuro chamado Tutankhamon, que reinou por apenas 9 anos e morreu misteriosamente aos 18 ou 19 anos de idade. Por volta de 1324 a.C., a maioria dos arqueólogos achava que a tumba de Tutankhamon já havia sido saqueada na antiguidade ou simplesmente não existia. Mas Carter tinha uma intuição teimosa. Ele acreditava que a tumba estava ali, escondida, intocada. Em 1922, Lord Carnarvon estava ficando impaciente. 15 anos de escavações caríssimas, sem grandes resultados. Ele disse a Carter que aquela seria a última temporada de escavações. Se não encontrassem nada, acabaria o financiamento. Carter estava desesperado. Ele decidiu escavar uma última área, próxima à entrada da tumba de Ramsés VI. E foi aí que o milagre aconteceu. No dia 4 de novembro de 1922, um trabalhador egípcio chamado Hussein Abdel Razul descobriu o primeiro degrau da escadaria. Carter imediatamente enviou um telegrama urgente para Lord Carnarvon, que estava na Inglaterra. Finalmente fiz descoberta maravilhosa no vale. Tumba magnífica com selos intactos. Cobri tudo novamente até sua chegada. Parabéns! Carnarvon viajou imediatamente para o Egito, chegando no dia 23 de novembro. No dia 26 de novembro de 1922, aconteceu o momento mais icônico da arqueologia moderna. Com uma vela tremulando na mão, Carter fez um pequeno buraco na porta selada e olhou para dentro. Carnarvon, ansioso, perguntou: "Você consegue ver alguma coisa?" E Carter, com a voz trêmula de emoção, respondeu: "Sim, coisas maravilhosas." O que eles viram era inacreditável. A antecâmara estava repleta de tesouros empilhados até o teto. Carruagens douradas, estátuas de animais, tronos incrustados com pedras preciosas, camas cerimoniais com cabeças de animais mitológicos, jarros, armas, joias. Era uma visão de outro mundo. E o mais importante, os selos estavam intactos. Isso significava que a tumba nunca havia sido saqueada completamente. Era a descoberta arqueológica do século. Nos meses seguintes, Carter e sua equipe começaram o trabalho meticuloso de catalogar e remover os mais de 5.000 objetos da tumba. Cada item era fotografado, desenhado, numerado e cuidadosamente embalado. Em fevereiro de 1923, eles abriram a câmara mortuária. Lá estava o sarcófago de pedra de Tutankhamon. Dentro dele, 3 ataúdes encaixados, o último feito de ouro maciço pesando 110 quilos. E dentro do ataúde de ouro, a múmia do jovem faraó, com a famosa máscara funerária de ouro e lápis lazuli, uma das imagens mais icônicas da história. Mas foi exatamente nesse momento de triunfo que as coisas começaram a ficar estranhas. Lord Carnarvon estava no Egito durante a abertura da tumba.
Em março de 1923, poucos meses após a descoberta, ele foi picado por um mosquito no rosto. A picada infeccionou. Carnarvon estava se barbeando e acidentalmente cortou a ferida, agravando a infecção. Ele desenvolveu febre alta e pneumonia. Os médicos tentaram de tudo, mas a saúde de Carnarvon piorava rapidamente. No dia 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon morreu no Hotel Continental Savoy, no Cairo. Ele tinha 56 anos. E foi aí que a lenda começou. Testemunhas relataram eventos bizarros no momento de sua morte. Dizem que todas as luzes do Cairo apagaram simultaneamente no exato momento em que Carnarvon faleceu, mergulhando a cidade na escuridão total por vários minutos. E tem mais! Em sua propriedade na Inglaterra, Highclere Castle, seu cão de estimação, um Fox Terrier, começou a uivar desesperadamente e caiu morto no mesmo instante. A imprensa britânica explodiu. Os jornais começaram a publicar manchetes sensacionalistas. A maldição dos faraós ataca novamente. Vingança de Tutankhamon. Morte misteriosa do descobridor da tumba. A história se espalhou pelo mundo. E o mais assustador: as mortes não pararam. Uma por uma, pessoas envolvidas na descoberta ou que visitaram a tumba começaram a morrer em circunstâncias misteriosas. George J. Gould, um milionário americano que visitou a tumba em 1923, morreu de febre pneumônica poucos meses depois. O príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, do Egito, que também visitou a tumba, foi assassinado a tiros em julho de 1923 no Hotel Savoy, em Londres. Sir Archibald Douglas Reed, radiologista que fez raios-x da múmia, morreu misteriosamente em 1924. Sir Lee Stack, governador-geral do Sudão que visitou a tumba, foi assassinado no Cairo em 1924. As mortes continuaram a se acumular de forma cada vez mais perturbadora. Arthur Mace, um arqueólogo americano que estava presente na abertura da câmara mortuária e ajudou Carter a desmontar a parede entre as câmaras, começou a sentir um cansaço inexplicável logo após os trabalhos. Sua saúde deteriorou rapidamente e ele caiu em coma, morrendo em 1928, sem que os médicos conseguissem diagnosticar exatamente do que ele sofria. Richard Bethel, secretário pessoal de Howard Carter e responsável por catalogar muitos objetos da tumba, foi encontrado morto em sua cama em 1929, supostamente de asfixia. Ele tinha apenas 35 anos e estava perfeitamente saudável. E aqui a história fica ainda mais macabra. Lord Westbury, pai de Richard Bethel, estava devastado pela morte misteriosa do filho. Ele vivia obcecado com a ideia da maldição e ficou profundamente deprimido. Poucos meses após a morte de Richard, em fevereiro de 1930, Lord Westbury se jogou da janela do 7º andar de seu apartamento em Londres, deixando uma carta que mencionava a maldição. Mas tem mais! Durante o funeral de Lord Westbury, o carro fúnebre que transportava seu caixão atropelou e matou um menino de 8 anos na rua. O professor Arthur Weigall, um egiptólogo que criticou publicamente a abertura da tumba e fez uma piada dizendo que Lord Carnarvon não sobreviveria 6 semanas, morreu exatamente de febre alta poucos anos depois de fazer esse comentário. Hugh Evelyn White, um arqueólogo que visitou a tumba, ficou tão aterrorizado com a maldição que escreveu uma mensagem antes de se enforcar em 1924. Eu sucumbi a uma maldição que me forçou a desaparecer. Aubrey Herbert, meio-irmão de Lord Carnarvon, morreu poucos meses após Carnarvon de envenenamento do sangue. Ali Kamel Fahmy Bey, um príncipe egípcio que visitou a tumba, foi morto a tiros por sua esposa francesa em circunstâncias misteriosas. Aaron Amber, egiptólogo e amigo de Carter, morreu em 1926 quando sua casa pegou fogo. Dizem que ele correu de volta para as chamas tentando salvar um manuscrito sobre o livro dos mortos egípcio. A imprensa estava em êxtase. Cada nova morte era atribuída à maldição. Jornais publicavam listas das vítimas, contando dramaticamente as circunstâncias de cada morte. Em 1929, apenas 7 anos após a descoberta, o jornal New York Times publicou que 22 pessoas ligadas à descoberta haviam morrido misteriosamente. Revistas sensacionalistas alegavam que havia uma inscrição maldita na tumba dizendo: "A morte virá em asas ligeiras para aquele que perturbar o descanso do faraó." Essa frase se tornou icônica, mas há um problema: ela nunca existiu. Nenhuma inscrição desse tipo foi encontrada na tumba de Tutankhamon. Mas a questão é, de onde veio essa ideia de maldição? A resposta está na mistura de vários fatores. Primeiro, o fascínio vitoriano pelo Egito Antigo e pelo ocultismo.
No final do século XIX e início do século XX, havia uma obsessão cultural com múmias, maldições egípcias, magia antiga. Romances góticos e histórias de terror sobre múmias vingativos eram extremamente populares. Quando a tumba foi descoberta, esse imaginário cultural já estava preparado para acreditar em maldições. Segundo a imprensa sensacionalista, jornais competiam ferozmente por leitores e histórias de maldição vendiam muito mais que relatórios arqueológicos técnicos. Lord Carnarvon havia vendido exclusividade da cobertura da descoberta para o jornal The Times de Londres, o que enfureceu outros jornais. Eles retaliaram criando e exagerando histórias sobre a maldição para atrair leitores. Quanto mais mortes misteriosas, mais jornais vendidos. Terceiro, Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Ele era um defensor fervoroso do espiritualismo e acreditava em vida após a morte e poderes sobrenaturais. Quando Lord Carnarvon morreu, Conan Doyle publicamente declarou que a morte foi causada por elementos criados pelos sacerdotes egípcios para guardar a tumba. Sua opinião, por ser uma celebridade famosa, teve enorme impacto na opinião pública e legitimou a ideia da maldição. Quarto, Marie Corelli, uma escritora inglesa popular na época, que afirmou ter um manuscrito árabe antigo que mencionava punições terríveis para qualquer um que entrasse em uma tumba selada. Ela publicou avisos nos jornais antes da morte de Carnarvon, dizendo que consequências terríveis aguardavam os profanadores de tumbas. Quando Carnarvon morreu, suas previsões pareceram se cumprir, alimentando ainda mais o frenesi da maldição. Mas o que a ciência diz sobre tudo isso? Vamos analisar os fatos friamente. Primeiro, a taxa de mortalidade. Estudos estatísticos mostraram que das 58 pessoas que estavam presentes na abertura da tumba e da câmara mortuária em 1923, apenas 8 morreram nos 12 anos seguintes. Isso é uma taxa de mortalidade completamente normal para a época. A maioria das pessoas envolvidas viveu longas vidas. O próprio Howard Carter, que passou mais tempo dentro da tumba que qualquer outra pessoa, viveu até 1939, morrendo de câncer linfático aos 64 anos, 17 anos após a descoberta. Lady Evelyn Herbert, filha de Lord Carnarvon, que foi uma das primeiras pessoas a entrar na tumba e estava presente em praticamente todas as aberturas, viveu até 1980, morrendo aos 79 anos. Dr. Derry, que realizou a autópsia na múmia de Tutankhamon, viveu até 1969, aos 87 anos. Sir Alan Gardner, um dos maiores egiptólogos que trabalhou na tradução dos textos da tumba, viveu até 1963, aos 84 anos. Harry Burton, o fotógrafo que documentou toda a descoberta e passou inúmeras horas dentro da tumba, viveu até 1940, aos 60 anos. Segundo, as causas das mortes não eram misteriosas. Lord Carnarvon morreu de pneumonia bacteriana causada por uma infecção, algo extremamente comum antes dos antibióticos. Na década de 1920, uma simples infecção podia facilmente se tornar fatal, especialmente para alguém com saúde já fragilizada como Carnarvon. Mas espere, existe uma teoria científica moderna que pode explicar algumas mortes de forma assustadora. Em 1986, a doutora Caroline Stenger Philipp, uma médica alemã especializada em doenças infecciosas, propôs uma hipótese fascinante. As tumbas egípcias antigas poderiam conter esporos de fungos tóxicos, bactérias perigosas ou até mesmo toxinas químicas que permaneceram ativas por milhares de anos. Estudos microbiológicos realizados em várias tumbas egípcias encontraram concentrações altas de fungos potencialmente perigosos, como Aspergillus niger e Aspergillus flavus, que podem causar infecções respiratórias graves, especialmente em pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. Há também evidências de bactérias patogênicas que sobrevivem em ambientes selados por milênios. Quando a tumba é aberta, esses organismos são liberados no ar e podem ser inalados pelos exploradores. Tem mais! Os egípcios usavam substâncias químicas no processo de mumificação. Resinas, óleos, natron, substâncias com mercúrio, arsênico e outros compostos tóxicos. Ao longo de 3.000 anos, esses químicos podem ter se degradado criando gases venenosos ou poeiras tóxicas. Imagine abrir uma câmara fechada por milênios, cheia de poeira impregnada com arsênico e outras toxinas. Respirar aquilo seria extremamente perigoso. Há também a teoria dos excrementos de morcegos. Muitas tumbas antigas foram invadidas por morcegos ao longo dos séculos. Seus excrementos acumulados podem conter o fungo Histoplasma capsulatum, que causa histoplasmose, uma doença respiratória grave que pode ser fatal.
Arqueólogos modernos usam máscaras de proteção justamente por esse motivo. Então, é possível que algumas mortes atribuídas à maldição fossem na verdade causadas por exposição a patógenos ou toxinas reais? Absolutamente sim, mas isso explicaria apenas algumas mortes. A vasta maioria das vítimas da maldição morreu de causas completamente normais e não relacionadas. Ataques cardíacos, câncer, acidentes de carro, assassinatos por razões pessoais, suicídios por problemas psicológicos. O caso de Lord Carnarvon é particularmente esclarecedor. Ele já tinha saúde extremamente frágil. O acidente de carro em 1901 havia deixado sequelas permanentes. Ele sofria de problemas respiratórios crônicos. Passava os invernos no Egito justamente porque o clima seco ajudava sua respiração. Quando foi picado pelo mosquito e a ferida infeccionou, seu corpo debilitado simplesmente não conseguiu combater a infecção. Não havia mistério. Era a medicina do início do século XX, antes da penicilina. E aquelas histórias dramáticas? O apagão no Cairo? Totalmente inventado. Não há nenhum registro oficial de apagão naquela noite. O cão que morreu simultaneamente na Inglaterra? Também não há confirmação. A história apareceu apenas em jornais sensacionalistas semanas depois da morte de Carnarvon. Provavelmente inventada para vender mais exemplares. A inscrição maldita na tumba nunca existiu. Foi totalmente fabricada pela imprensa. Mas aqui está a parte mais irônica e reveladora de toda essa história. Howard Carter, o homem que passou mais tempo dentro da tumba, que foi o primeiro a entrar, que tocou a múmia com as próprias mãos, que removeu a máscara de ouro do rosto de Tutankhamon, viveu 17 anos depois da descoberta. Se realmente houvesse uma maldição que matava invasores, Carter deveria ter sido a primeira vítima. Mas não foi. Ele morreu de causas naturais em 1939, aos 64 anos. O próprio Carter era extremamente cético sobre a maldição. Em 1933, ele deu uma entrevista dizendo: "A maioria das pessoas esquece que dos 22 egípcios presentes quando abrimos a tumba, apenas 6 morreram nos 10 anos seguintes. A teoria da maldição é pura tolice. A maior parte das pessoas envolvidas na descoberta ainda está viva e bem de saúde." Ele estava certo. A história da maldição era exatamente o que ele dizia. Tolice, superstição, sensacionalismo. Mas então, por que a história da maldição persiste até hoje? Por que continua fascinando pessoas quase 100 anos depois? A resposta está na psicologia humana. Nós amamos histórias de mistério, especialmente quando envolvem vingança sobrenatural, punições divinas e o desconhecido. A maldição de Tutankhamon toca em medos ancestrais. Medo da morte, medo de profanar o sagrado, medo de consequências invisíveis por nossas ações. A história também reflete tensões coloniais da época. O Egito estava sob controle britânico. Arqueólogos europeus levavam tesouros egípcios para museus na Europa sem pedir permissão. A ideia de uma maldição que punia os invasores estrangeiros tinha um apelo psicológico forte, especialmente para egípcios que viam seu patrimônio sendo saqueado. Era uma forma de vingança imaginária contra o colonialismo. E tem o fator Hollywood. A múmia vingativa se tornou um dos monstros clássicos do cinema de terror. Filmes como A Múmia, de 1932, com Boris Karloff, cimentaram na cultura pop a imagem de faraós mortos que retornam para punir profanadores. Cada nova versão, até os filmes modernos com Brendan Fraser e Tom Cruise, perpetuam a lenda. A maldição de Tutankhamon virou parte permanente da mitologia cultural moderna. Hoje, a tumba de Tutankhamon permanece no Vale dos Reis, aberta para visitação turística. Milhões de pessoas já entraram lá. Nenhuma delas morreu misteriosamente depois. O tesouro de Tutankhamon está espalhado pelo Museu Egípcio do Cairo e viaja pelo mundo em exposições. Curadores, arqueólogos, guardas de museu, todos lidam com os objetos diariamente. Todos estão vivos e bem. A verdade sobre a maldição é muito mais interessante que a ficção. Ela nos mostra como histórias são criadas, como medos são manipulados, como a imprensa pode transformar coincidências em narrativas épicas, nos ensina a pensar criticamente, a questionar fontes, a procurar explicações racionais antes de aceitar o sobrenatural. E nos lembra que a arqueologia real, baseada em ciência, paciência e respeito pelas culturas antigas, é muito mais fascinante que qualquer maldição inventada. Tutankhamon não amaldiçoou ninguém. Ele era apenas um jovem faraó que morreu cedo demais e foi enterrado com honras. Sua tumba sobreviveu por acaso, escapando dos saqueadores. Sua descoberta nos deu uma janela incrível para o Egito Antigo.
E sua história, transformada em lenda pela imaginação humana, nos ensina tanto sobre nós mesmos quanto sobre o passado. E você, o que acha? Acredita que havia algo sobrenatural nas mortes ou foram apenas coincidências amplificadas pela imprensa? Deixe sua opinião nos comentários. Se curtiu essa investigação sobre uma das maiores lendas da arqueologia, não esquece de dar like, se inscrever no canal Curiar e ativar o sininho. Até a próxima aventura histórica!